Alô, pessoal. É um pouco constrangedor ter de responder a uma coisa escrita pelo Caetano Veloso, que é um cadáver intelectual que ainda fala. Mas, de qualquer modo, talvez eu deva algumas explicações aos leitores que podem ter sido confundidos. Os caras que não me conhecem podem ter sido confundidos um pouco pelo besterol que ele diz na Folha. Não vou pedir direito de resposta à Folha, porque os meus vídeos e a minha página no Facebook tem um público maior que o da Folha, tá certo? E eu já estou por aqui com este jornaleco, tá certo? Que serve a finalidades que são as mesmas do seu Veloso. Ele diz ali no seu artigo o seguinte: Olavo de Carvalho sugere em texto que, caso Bolsonaro se eleja, imediatamente à sua posse, seus opositores sejam não apenas derrotados, mas totalmente destruídos enquanto grupos, organizações e até indivíduos. Preste atenção. Ele diz, sugere que sejam, por exemplo, eu estou sugerindo que o Bolsonaro os destrua. Tá? É este o sentido que ele está dando. Ele diz que os que consideram Bolsonaro uma ameaça à democracia não estão lutando para vencer uma eleição, e sim pela sobrevivência política, social e até física. Daí diz ele, isto é o anúncio de autoritarismo matador. Então eu tenho que afirmar de cara o seguinte: Caetano Veloso, você não sabe ler, você simplesmente não sabe ler. Está aqui o meu texto a que você se refere. Qualquer leitor atento pode perceber que o texto se divide em duas partes. A primeira parte são as consequências que devem se seguir à eleição do Bolsonaro. Eu disse consequências e não ações que o Bolsonaro vai empreender. E a segunda parte explica a reação subjetiva. Como que o pessoal que está no poder, o grupo dominante, recebe isso e o que ele prevê e por que prevendo essas coisas ele está agindo do jeito que está agindo. Então eu vou ler aqui tudo para vocês, para que não haja confusão. O que se segue à ascensão do Bolsonaro? O que cai com a ascensão do Bolsonaro? Todo o esquema de poder construído pelo PT e seus associados ao longo de 50 anos. 2. O centro motor e financiador de todo o movimento comunista latino-americano, portanto, o Foro de São Paulo, com as 200 organizações que o compõem. 3. Os planos internacionais de eliminação da soberania nacional brasileira e de subjugação do país ao esquema globalista. 4. Milhares de carreiras e biografias de políticos, intelectuais e artistas de esquerda. Seu prestígio vai, evidentemente, cair. 5. Todo o poder impune do narcotráfico e do crime organizado em geral. 6. Todas as grandes empresas de mídia que são cúmplices de tudo isso. 7. Toda a constelação de prestígios do show business. 8. Todo o sistema de poder instalado nas universidades e no sistema de ensino em geral. Até aqui, o que se falou de matança? Não falou de matar ninguém, falou de consequência inevitável da ascensão do Bolsonaro. Quer dizer, esses prestígios vão cair, esta impunidade vai cair, o crime organizado vai cair um monte de coisa, evidentemente, né? Só que daí eu passo a examinar qual é a repercussão disso na mente desses personagens. Daí eu digo, a queda de tudo isso é imediata e automática no dia mesmo da posse do Bolsonaro. Não quer dizer que vai acabar tudo em um dia, não quer dizer que começa a queda a partir daí. Ademais, o famoso gigante adormecido, o povo brasileiro, acordou e não é soporífero capaz de fazê-lo voltar a dormir. É um novo poder soberano decidido a subjugar ou anular todos os outros. Isso é o povo brasileiro, não é o Bolsonaro. É o povo nas ruas, gente. Daí, começa a investigar a reação subjetiva dos envolvidos, dos culpados por toda esta coisa. Por tudo isso, é óbvio e patente e inegável que os representantes do atual esquema de poder não podem aceitar uma derrota de maneira alguma, porque não será só uma derrota, mas a sua total destruição enquanto grupos, enquanto organizações e até enquanto indivíduos. Isto é a reação deles. Eles que estão entendendo assim, não podemos aceitar porque seremos destruídos. Todos vocês serão destruídos, inclusive você, Caetano Veloso. O seu prestígio vai cair, talvez as suas rendas caem também, a boquinha, os patrocínios, etc. Tudo isso vai cair. E vocês têm medo, morrem de medo disso. O seu artigo, em vez de provar que eu estou propondo alguma matança, prova que eu tenho 100% de razão do que eu estou falando.
Vocês estão aterrorizados com a perda da boquinha e de outras vantagens ilícitas que têm levado e têm medo de ser punidos por todos os crimes que cometeram ao longo de todos esses anos. Até agora vocês têm garantido a impunidade, vocês manobram aqui, compram consciências, fazem mensalão, petrolão, essa coisa toda, e impedem que os crimes sejam investigados. Agora não são mais. Tanto que você vê a revolta de vocês com o Moro, que descobriu todos os crimes do Lula e botou o cara na cadeia. Vocês têm medo que o mesmo aconteça a todos vocês. E por isso mesmo vocês reagem de uma maneira violenta e drástica, inclusive inventando historinhas como esta que você inventou contra mim. Vamos lá. Eles não estão lutando pelo poder nem para vencer uma eleição. Estão lutando pela sua sobrevivência política, social, econômica e até física. É claro, se acaba a sua boquinha, você não vai pro buraco? Olha o Lula como está. Muitos de vocês serão destruídos, sim. Não porque eu esteja pregando isto, mas porque a simples investigação e punição dos seus crimes os destruirá socialmente, economicamente e, portanto, também fisicamente. Vocês vão para o buraco, esta que é a verdade. E são vocês que veem isso, são vocês que temem isso, é isso que eu estou analisando aqui. Por que você acha que tentaram matar o Bolsonaro? Veja, o atentado ao Bolsonaro foi antecedido de dias e dias de preparação. Eu vi os posts que centenas de estudantes de Minas Gerais, certamente insuflados por seus professores, porque isso não é espontâneo, diziam, tem que matar, vamos aproveitar que ele vem aqui, vamos matá-lo. Isso foi preparado com muita antecedência. E por que fizeram isso? Porque tem medo de que o homem suba. Só há duas maneiras de vocês vencerem, é matar o candidato ou fraudar as eleições. Só essas duas últimas maneiras. Agora, também existe o apelar aos recursos de sempre, que é assassinato de reputação, invenção de fake news, etc, etc. Já vou voltar a isso. Muito bem, então a primeira parte eu descrevo as consequências. Aqui não estou falando de matança, nem de punição, coisa nenhuma. E na segunda parte eu descrevo a reação subjetiva. Quer dizer, eu estou dizendo como que eles estão vendo isto. Eu não estou dizendo que eu vou fazer isso ou que o Bolsonaro vai fazer isso. Eu não estou mandando matar ninguém, ao contrário. Para que matar os caras se eles estão tão sujos que basta investigar que eles vão todos para a cadeia? O que é isso? Agora, como todo ignorante imbecil, esse cara não raciocina por fatos e conceitos claros, ele raciocina por imagens superpostas. Então ele diz aqui, Bolsonaro já apareceu usando tripé de câmara como fuzil a metralhar petistas. Ele nunca falou de metralhar petista, ele falou de reagir com violência armada ao banditismo que atualmente mata 70 mil brasileiros por ano, sob a sua proteção, Caetano Veloso, sob a proteção de todos vocês, porque vocês fazem tudo para amarrar a mão da polícia e para deixar esses camaradas impunes matando quem eles queiram matar. O Bolsonaro foi muito claro, é preciso reagir à violência criminosa com a violência policial. Foi isso que ele disse. Ele não falou nada de metralhar petista, você está inventando, agora você vê a imagem, você já projeta uma imagem em cima da outra e cria uma síntese confusa. Você raciocina como uma criança, como um imbecil, que você, aliás, é. Também aqui, e louvou o torturador e assassino Coronel Brilhante Ustra. Não. O que ele fez, ele negou que o Coronel Brilhante Ustra fosse culpado do crime de tortura. Ele negou. Ou seja, você defender um camarada acusado de crime é fazer apologia do crime? Desde quando? Vocês distorcem a coisa. O Bolsonaro jamais disse o Ustra torturou e fez bem de torturar. Não, ele defendeu a inocência do Coronel Ustra. Ele pode estar certo ou errado. Eu, na verdade, eu não sei. Eu não investiguei o caso. Eu não sei se o Coronel Ustra torturou ou não torturou. Eu só sei que ele tem o direito de ser defendido e o Bolsonaro tem o direito de defendê-lo. Agora, você negar que um sujeito cometeu um crime é fazer a apologia do crime só na sua cabeça torta, cheia de merda. Agora, daí ele prossegue. Ele diz, quando atacado a faca por um maníaco? Não, o camarada não é maníaco, ele é um militante solista, militante comunista. Ele não fez por mania, ele fez por convicção política explícita e mais ainda. A coisa foi bastante planejada e antecipada. Esta foi realmente uma morte anunciada. Eu tenho até no meu computador, eu tenho guardado várias mensagens que na época circularam entre estudantes nos dias que antecederam a viagem do Bolsonaro a Juiz de Fora. Então, todos eles pregando o homicídio. Então, houve uma preparação que não foi nem secreta, foi pública, eles estavam discutindo isso em público. Então, não foi um maníaco.
Os outros concorrentes à presidência condenaram veementemente o atentado. Ora, você acha que algum deles vai assumir publicamente o atentado? Mesmo que tenham sido eles mesmo quem planejou, que eu não sei. Claro que eles vão negar. Isso é óbvio. Isso não quer dizer absolutamente nada. Essas declarações de, nós somos contra toda violência. Essa coisa de conversa de político. Daí diz, quando um eleitor dele, do Bolsonaro, matou um artista baiano que declarava voto do PT, Bolsonaro disse que não tinha nada a ver com isso. E ele tinha... Ele declarou assim, não sei se não tem nada a ver com isso, não fui eu que matei, não fui eu que mandei matar. Por quê? Porque o que aconteceu com esse capoeirista na Bahia foi uma briga de bar. Um sujeito bêbado matou o cara e deu 12 facadas no sujeito. Não foi nada planejado, não foi um crime político, muito menos um crime que tenha refletido uma preparação, como no caso do Adélio. Você quer nivelar duas coisas. Outra coisa, esse capoeirista era um candidato presidencial? Quer dizer, você quer comparar uma briga de bar, um assassinato surgido numa briga de bar, com o assassinato planejado de um candidato presidencial e dizer que é a mesma coisa? Ora, porra! Até onde você espera que a gente seja idiota como você? Daí vamos lá. Daí ele conclama todo cidadão brasileiro que merece esse nome deve agir contra a possibilidade de eleição do Bolsonaro. Isso quer dizer que metade do país não merece ser chamado de brasileiro. Você acaba de expulsar do Brasil metade do país. Isso é o respeito que você tem pelo processo democrático? Quanto à possibilidade de eleição do Bolsonaro, a não ser que ele se desautorize publicamente o texto do Olavo. Em primeiro lugar, o Bolsonaro não me autorizou coisa nenhuma, eu não tenho nada a ver com a campanha do Bolsonaro, não atendo a ordem do Bolsonaro, o Bolsonaro não é meu chefe, eu digo o que eu penso, o que eu quero. Eu nunca fui pedir a um político, a um grupo político, o que eu devo dizer ou não. Como você faz. Você vai consultar o coletivo e vai lá, reúne todo mundo no apartamento da Paula Lavigne e daí você escreve tudo que o coletivo mandou escrever. Tudo que você escreve é assim. Tudo é encomendado, meu filho. Você é um pau mandado de comunista. Sempre foi. E está sendo agora de novo. Agora, se o Bolsonaro me autorizar ou desautorizar, pouco importa. Vamos supor que ele diga, eu não tenho nada a ver com o que o Olavo escreveu. Eu reconheço, não tem mesmo. Fui eu que escrevi o que eu quero. Eu não consultei o Bolsonaro e ele tem o direito de ler o que eu quiser, o que ele quiser, e concordar ou discordar. E se discordar de mim, eu vou passar o diálogo por causa disso? É grande merda. O que você tem na cabeça, rapaz? Como é pueril, como é bobo. Vamos lá. Daí ele diz que ele acaba de dizer o seguinte, que o Bolsonaro, todo mundo deve lutar contra o Bolsonaro, a não ser que ele renegue o meu escrito. E logo em seguida ele diz que eu sou o sub-Heidegger do nosso sub-Hitler. Ou seja, Olavo está para o Bolsonaro como Heidegger está para Hitler. O que isso quer dizer? Que se o Hitler renegasse o Heidegger, ele seria melhorzinho e poderia votar nele? Toda pessoa decente poderia votar nele? Que comparação mais idiota, rapaz. Você não tem o menor senso da proporção, você não percebe o que está falando. Ademais, admiradores de Heidegger são vocês, a esquerda toda. Sempre foram puxa-saco, chupador de pica do Heidegger, que é um cara que há anos ao qual eu mostro todo o meu desprezo. Eu sempre disse, esse cara é um charlatão, vigarista e é um nazista. Eu sempre disse isso. Quem gosta dele são vocês. Quando apareceu o livro do Victor Farias, denunciando a ligação dele com o nazismo, quem o defendeu? Toda a esquerda mundial. Todo mundo foi mentir a favor do Heidegger. Depois vieram as provas definitivas, quando saíram os diários do Heidegger, agora não tem mais jeito de negar, ele não era nem sequer um simpatizante nazista, ele era um militante fanático mesmo, um teórico do nazismo. Agora, eu quero saber, peraí, tudo o que eu disse para o pessoal do Bolsonaro hoje, não compõe sequer, não dá uma página, E com isso eu sou agora o ideólogo do regime? Que merda é essa? Primeiro você não sabe o que é ideólogo, rapaz, E outra coisa se refere a Goebbels. Quem é que está usando a técnica da mentira repetida? Sou eu? Sou eu que estou toda hora chamando os caras nazista. Sou eu que estou forjando pseudo-atentados nazistas para inculpar o Bolsonaro? Quem usa a técnica do Goebbels é você. Você, vagabundo. Você, filho da puta. E diz que o Goebbels sou eu. Ora, daí ele diz... Ele diz que eu acuso os intelectuais petistas de apelar a recursos ilícitos e imorais. Sim, por exemplo, forjar pseudo-atentados nazistas, como aquela mulher que apareceu com uma aparente suástica, nas costas da suástica desenhada direitinho, não tem um traço torto, quer dizer, ela não balançou, ela não se esperneou, não reclamou, ela deixou desenhar direitinho. Que palhaçada é esta, meu Deus do céu?
Claro que isso é fake, né? E vocês usam isso atrás do outro. E daí ele diz, no entanto, acabo de receber um texto em letras grandes produzido pelos correligionários do capitão, que diz, o PT quebra imagens e frega crucifixos nos órgãos genitais, urina na Bíblia e agora quer apoio católico. Escuta, isso não foi um correligionário do capitão que disse. Isso apareceu muito antes. Isso apareceu em 2013, quando veio o Papa. E o pessoal esquerdista se reuniu na praia para fazer exatamente isso. Enfiar crucifixo no cu. Esfregar no pinto. Vocês fazem isso mesmo. Não foi ninguém que inventou, não é factóide, está fotografado, está mostrado. A outra lá também mijando e cagando o retrato do Bolsonaro. Vendo que eles misturam tudo. O ódio deles ao Bolsonaro mistura com o ódio a Jesus Cristo. Eles fazem isso realmente, isso não é fake news, isso é fotografado, fotografado e filmado, pô. Daí mais adiante. Daí ele fala que anos atrás, quando eu estudava o negócio de islamismo, desconfio que o que o animava não era a beleza do Islã, sua tradição, sua riqueza espiritual. O que o entusiasmava eram as teocracias tardias que o desfiguram. Bem, isso foi em 1984, 85, eu nem sabia que existia o fundamentalismo. Mais ainda, o principal instrutor em matéria de Islã naquela época era o Seyyed Hossein Nasr, que era uma vítima, que fugiu da Revolução Iraniana, que foi expulso do Irã pelos Ayatollah, que queriam matá-lo. Ele saiu para dar uma conferência, levando uma pastinha com os papéis, e recebeu um aviso: não volte para casa que nós vamos te matar. O Seyyed Hossein Nasr era um homem riquíssimo, de família tradicional iraniana, tinha a maior coleção privada de arte do Irã, perdeu tudo e foi para os Estados Unidos com aquela pastinha. Eu, quando o conheci em Washington, ele morava num apartamentinho para uma kitnet. E trabalhava, tinha roubado o emprego de professor da Universidade de George Washington. Então, esse era o Ayatollah, esse era, como é que se diz, a teocracia tardia que desfigura o Islã. Ora, vai tomar no seu cu, rapaz, porra. Depois ele quer adivinhar. Eu escrevi coisas sobre o Islã na época, por que você não lê? Outra coisa, você cita o Fridtjof Schromm, o primeiro cara que na mídia brasileira falou em Fridtjof Schromm sou eu. Você ouviu falar desse autor pelas minhas mãos, Eu divulguei esse como divulguei 200, 300 autores no Brasil, que sem isso jamais teriam chegado ao conhecimento do brasileiro. E o Fridtjof Schromm foi um deles, entre inúmeros outros. Agora, você, em vez de me agradecer, olha o que ele me revelou, um autor que escreve maravilhosamente, não quer dizer que eu concordo com o Fridtjof Schromm, mas escreve tremendo escritor, sem sombra de dúvida. Agora, o que o rapaz diz, ele quer puxar para si o prestígio de leitor do Fridtjof Schromm e dizer que eu sou apologista das teocracias que desfiguram o Islã. Ora, porra! Você não escreve 2 linhas sem ter 3 mentiras, hein? Daí ele diz, Olavo posa hoje nos restaurantes segurando arma pesada. O quê? Arma pesada? Quer dizer que rifle de caça é arma pesada, rapaz? Você não tem a menor ideia do que está falando. Outra coisa, as armas, eu só tenho uma coleção de rifles de caça. Rifles de caça não são nem armas militares, e nem armas de polícia, e nem armas de assassino. Armas militares são .50, são metralhadoras pesadíssimas, mesmo, com aquelas balas desse tamanho assim, e arma de assassino pode ser desde revólver 22, qualquer revólver, arma pesada ou leve, não tem nada a ver com isso. Eu não coleciono armas de polícia, nem de assassino, e nem armas pesadas, eu coleciono rifles de caça. Ora, a ignorância brasileira em matéria de armas é um negócio que aqui dos Estados Unidos surge tão deplorável, quer dizer, é um povo tão atrasado, que qualquer arminha para eles é arma pesada. Que arma pesada do caralho, rapaz, você nem sabe o que está falando. Daí diz ele aqui, nunca fui petista, nunca fui comunista. Não foi na sua cabeça, nas suas ideias. Mas o que as suas ideias importam? Você não tem ideia nenhuma, meu filho. A ideologia é importante no caso de um homem de ideias, que é um intérprete da realidade. Mas, no caso de um medíocre como você, que é apenas um ativista, um pau-mandado, as suas ideias não importam, importa o que você faz. E quando vemos a sua carreira, a carreira é inteira a serviço dos comunistas. Você é pior que comunista, você é um pau-mandado de comunista. Por quê? Porque você precisa disso. Sem os comunistas você não sobe na vida. Então, é isso que você é. Agora vem aqui, nunca fui comunista. Não, você só puxa saco de comunista, só serve a eles, o tempo todo. E assim vai, gente. Ora, isto aqui é primeiro um atestado de burrice e de malícia. Atestado de burrice e malícia fora do comum. Você, na verdade, não merece resposta, você merece uma cuspida nessa sua cara, tá? Isto é o máximo que você merece, tá bom? Então...
Até a próxima, muito obrigado.